Olá, voltamos com a nossa aula de Sociologia. Sou o professor Maciel e nós vamos para a nossa aula de número 2 do projeto Juntos para Avançar. Nós temos o seguinte: na nossa reflexão passada, a gente falava sobre sociologia, né? Ciência que estuda os grupos sociais e tal, e os grupos que se formam na sociedade. E aí a gente chega a essas figuras aí. Tem muitos nomes que vão surgir na sociologia. Vocês vieram do primeiro ano, vocês estudaram filosofia, e lá vocês viram alguns nomes, inclusive uns que estão aí. Talvez Augusto Comte, né? Porque a sociologia, ela surge na primeira metade do século XIX, a partir das ideias do filósofo, você não ouviu errado, é do filósofo mesmo, filósofo francês Augusto Comte. Então até aí não tinha sociólogo, né? Não tinha sociologia como ciência. Mas ela surge aí, né? Mas a sociologia torna-se uma ciência de fato com os métodos de pensamento, a linha de pensamento de Emile Durkheim, que está aí nessa foto preto e branco, tá? Esse é considerado o pai da sociologia, né? Sociologia como a gente conhece hoje como ciência. E a sociologia, ela vem observando, por exemplo, que o ser humano, ele produz conhecimento. E tudo que ele está fazendo, ele vai alterando a forma como se faz determinada coisa. Então, está produzindo conhecimento o tempo inteiro. Essa é uma das características da sociedade humana, essa capacidade de produzir, né? De produzir conhecimento. O ser humano sempre busca formas de compreender o que está acontecendo ao seu redor, né? O que está acontecendo no seu dia a dia. Entender o que está acontecendo, entender como acontece, né? Como acontece a germinação de uma semente para virar planta, o que acontece quando no meio do caminho ela observa que tem, por exemplo, uma rachadura, né, na pista ou no asfalto. São só exemplos assim soltos. Mas tudo que o arame que enferrujou, então qualquer coisa do tipo, o ser humano está tentando explicar por que acontece. Uma cisterna que rachou, por que acontece? Começou a pingar água dentro de casa, por que acontece? Então, esses porquês estão tão permeados no nosso dia a dia que a gente nem percebe, né? Mas tudo a gente busca. Os pequenos concertos diários da casa é por causa dos porquês. Isso está assim porque tem uma outra coisa ali que não está como devia estar. Então, essa produção de conhecimento não é só o que eu consigo transformar em artigo científico e publicar num livro, por exemplo. Então, no geral, a gente tem isso, esse comportamento. E a gente vê, por exemplo, que a partir do século XVIII, né, com a contestação das explicações religiosas para tudo, né, a gente começa a ver alguns fenômenos sociais como produto da ação humana, como resultado. Então, tipo assim, você nasceu negro, é escravo, porque é uma vontade de Deus. A humanidade foi feita assim. Tem os brancos para ser servidos e os negros para servirem os brancos. Não é um absurdo? Acho que você me ouvindo em casa hoje já soa ruim, porque já se tem uma consciência social de que isso não tem embasamento religioso. Não existe isso como embasamento religioso. Então é a partir do século XVIII que se começa a contestar muitas coisas que antes não deixava a religião explicar. Ou quando se usurpava o verdadeiro papel da religião para conturbar era um mecanismo de dominar mesmo massa. Ele ainda existe e de vez em quando a sociologia ainda bate com os conceitos, então tem uma linha religiosa que é contrária a uma reflexão sociológica, pode acontecer. O que eu quero aqui, a título de estudo aqui, a gente tenha em mente isso, que a partir do século XVIII as pessoas começam a pensar que tem coisas que não foi Deus que quis, não. É porque tem ser humano se aproveitando da boa vontade ou da fraqueza do outro, sendo esperto.
Então, isso é mais um resultado da ação humana do que uma vontade de Deus que você seja assim, ou que as coisas sejam assim. Então, isso faz com que a sociedade comece a mudar de postura, porque não se aceita mais tudo sem contestar. Já começa a pensar nos grupos que mandam e nos grupos que são mandados. Já começa a questionar por que só determinada família era quem mandava naquele ambiente. Vocês vão lembrar que a gente passa por vários cenários históricos no Brasil, mas no mundo, você vê isso em sociologia também, ou em história, perdão, você vê isso em história. No mundo a gente passa por vários cenários. O cenário escravocrata, no Brasil também teve. Também tem cenários de elite em que os ricos podiam tudo, os pobres nada. Então, lugares em que determinada pessoa que era de família era bem vista, era bem-vinda e outras pessoas já não tinham o mesmo acesso. Então começou-se a se dizer, isso não tem nada a ver com destino, com karma, com Deus quis isso para mim, isso tem mais a ver com o comportamento daquele grupo social que monopolizava determinada ação e dizia que o resto não tinha dignidade ou direito a ter aquilo. Então, fenômenos sociais como produtos da ação humana. Aí a gente chega à Revolução Industrial e à Revolução Francesa, que foram marcos históricos, né, e que acarretaram em mudanças, né, nesses campos políticos, econômicos no geral. Mas assim, a Revolução Industrial, por exemplo, a gente começa a ver que as pessoas começam a questionar sobre o fato de ser funcionário de uma determinada empresa e ser tratada quase como uma das máquinas que está ali dentro. Então isso começa a incomodar, né? Mas é um ser humano, peraí, né? Então já tinha aquela ideia, não é mais escravo. Então já começava a dizer, vamos tratar um ser humano que trabalha para outro ser humano, mas por estar na função de funcionário, vamos tratar ele com desigualdade, vamos tratar ele com um olhar soberbo, ele não tem direitos lá, né? Então a gente começa a ter esse pensamento. E aí ia ter outros pensamentos também de igualdade econômica, no sentido de que economicamente esse trabalho é mal remunerado, né? E que esse trabalho traz riscos, então economicamente ele deveria ser mais valorizado, ser pago com outro valor, então começa a se ter questionamentos assim. E claro que tudo isso contribuiu, né, para as transformações da sociedade, das sociedades ocidentais, né? A gente vê também o conhecimento científico que vem analisando, como a gente já mencionou agora há pouco, vem analisando mais a fundo e mais a seco alguns fenômenos da sociedade, desmistificando, tirando aquela ideia de que ali teria um fundo religioso ou filosófico. Então, propõe esse conhecimento científico já pela ótica da sociologia, propõe novas formas de analisar a realidade social que vem a se somar com formas dos conhecimentos já mais antigos do que o conhecimento dito como sociológico, né? Que é o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico. Então a gente percebe que chega um determinado ponto quando a gente diz assim, não, essa situação de que nesse período que tinha a escravatura não era uma vontade de Deus e que a religião a religião não abraça e não apoia desigualdades sociais, racismo, ela não apoia isso. Então começa a se dizer que nesse ponto a, a análise sociológica ela não fere a religião, elas concordam. Então começa a se somar, né, com o conhecimento religioso, com o conhecimento filosófico, no sentido de cada ser é sujeito, né, de pensamento e tem, né, esse papel de autor da própria história.
E aí a gente tem a sociologia com um ponto de diferenciação da religião e da filosofia, que é no tocante a estudar os conflitos. Então, a religião e a filosofia, ela traz não é um modelo de como você tem que seguir, mas, por exemplo, a religião tem preceitos religiosos. Então, tem coisas que, se você for evangélico, é preceito evangélico. Se você não discorda, você vai ter que buscar compreender aquilo, mas é preceito evangélico, ou preceitos católicos. Então, né, existe isso, não é uma forma, não tem uma forma que você tem que se adequar, ou uma forma que você só pode fazer daquele jeito. Tem uma evolução, tem uma reflexão, mas existe preceitos que são religiosos. Então, se você não consegue adequar-se aos preceitos religiosos, você não se encaixa bem naquela religião. E isso não tem na sociologia. A gente vai ver que a sociologia não dá esse modelo. Ela analisa os grupos que tem, tá? Então, o conhecimento sociológico vem nesse sentido, grupos sociais. E o filosófico estuda muito o papel do sujeito, né? Essa reflexão de si. A sociologia não, ela estuda o grupo em que o indivíduo está inserido, não o indivíduo em si dentro do grupo. Ela não está vendo o indivíduo assim de uma forma específica. Ela está vendo o indivíduo como parte do grupo. Entende? Que o que a gente pode dizer é que assim, a sociologia vai estudar os conflitos, né, que existem na sociedade ao longo do tempo, ao longo dos anos, e que esses conflitos independem do sujeito se autovalorizar filosoficamente ou dele se enquadrar em determinada religião. São conflitos que trazem impactos sociais aos seus semelhantes, ao grupo. Então ela vai estudar esses conflitos, né? E vai fazer isso por meio da aplicação do método científico, porque agora a sociologia está embasada como ciência, né, por esse método científico. A partir daí, a sociologia consegue, por exemplo, ter resultados que servem de embasamento para leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem uma reflexão sociológica e já trata o trabalho infantil como crime. Então, outras leis relacionadas à questão étnica, né? Preconceito racial. Então, tem um embasamento, porque esse estudo ganhou peso de ciência. Então, serve de embasamento para a criação de leis. E aí, leis trabalhistas, uma série de coisas têm embasamento sociológico. E a gente chega aos conhecimentos, assim, as formas de conhecimento. Então, a gente tem, por exemplo, eu vou trazer 4 tipos, geralmente são 3 tipos apresentados. Eu vou fazer uma pequena crítica a isso, mas muita gente já traz 4 tipos de conhecimento. Então, vamos falar do conhecimento científico, conhecimento religioso e conhecimento filosófico, que é bem isso que a gente já vem falando. Então, assim, no resumão, tá aqui, você pode pausar e ler, mas o conhecimento científico você precisa testar, é um método científico. Então, para saber se determinado produto reage na limpeza, foi testado antes para saber se ele mata micróbios, se ele mata bactéria, vírus, foi feito, né? Aí produziu um conhecimento sobre aquela substância, conhecimento científico. Então tem várias outras situações, mas conhecimento científico precisa de método rigoroso de investigação científico. Isso não só para o produto foi um exemplo, às vezes em outros, uma pesquisa sociológica, né, científica, séria, ela vai fazer vários testes, ela vai seguir um padrão para poder publicar alguma coisa oficialmente. O conhecimento religioso sustenta-se pela crença de uma realidade exterior, né, de que você faz parte de um plano maior, de uma transcendência, então acredita em Deus, né, e traz essa crença em Deus como explicação para a realidade social, muitas vezes para algumas realidades sociais. Ela não se abstém de injustiça social. A religião não faz mais isso, porque ela também foi passando por uma evolução e foi vendo que algumas coisas
se aproveitavam da religião e conturbavam, mas ainda é uma discussão calorosa. E o conhecimento filosófico busca compreender o significado da origem das coisas, olhando assim o ser humano como um ser lógico, dono de pensamento, razão. Então, estuda a ética e estuda o ser humano mesmo, o indivíduo inserido no grupo. E a gente tem aqui um que eu vou trazer para vocês, que é o conhecimento empírico. Esse conhecimento empírico, ele é o conhecimento popular. Então ele surge a partir da interação. Você vai fazendo as coisas no dia a dia e vai observando, e aí é um conhecimento que surge lá. Por exemplo, estendeu uma roupa num arame enferrujado, manchou a roupa. Tem um conhecimento, teve um teste para depois você dizer, cientificamente não pode porque oxidou o arame e aí enferrujou, soltou uma substância que manchou. Não teve isso. Foi só uma observação. Então a gente já vai, até se ensina em casa uma série de coisas simples assim no dia a dia. Um monte de coisa que você faz é porque a mãe diz, não faz isso, porque isso dá isso mancha aquilo, isso faz não sei o quê. Que não teve um conhecimento científico às vezes envolvido, nem filosófico, vamos estudar eu como sujeito estendedor de roupa na sociedade moderna. Não teve isso. E nem filosófico, porque está entre o 11º mandamento, não estenderás roupa em arame enferrujado. Não tem isso. É uma observação, e essa observação é prática, e a gente faz isso o tempo inteiro. Então, muitas coisas que a gente faz no dia a dia, que os nossos pais ensinam, é porque eles observaram e viram que não dava certo, e ensinam a gente a fazer de um jeito funcional. Então, não pode ficar fora o conhecimento popular, tem que se valorizar isso. Então não pode ficar fora. É um conhecimento válido e é a base de muitos outros. Às vezes é uma observação assim que faz com que depois se transforme numa pesquisa científica e se produza um conhecimento embasado, mas começou de uma observação comum. E assim muitas coisas na humanidade começaram com a observação empírica. Então a gente chega ao final do conteúdo só para dar mais uma arredondada no conteúdo para fechar a aula de hoje. A gente vai falar em senso comum e conhecimento científico. Deixei para o finalzinho para dizer, senso comum tem muito a ver com o conhecimento empírico, com a observação, né? Que é um conhecimento baseado na experiência, naquilo que vai sendo transmitido, né? De pessoa para pessoa no dia a dia, as opiniões. Esse senso comum, aí agora, né, esse senso comum às vezes também traz umas coisas assim meio erradas em relação ao contexto social. Durante um tempo da sociedade, durante um tempo na história, a sociedade via a mulher como aquela que tinha que casar e servir em casa, servir o marido, e se o marido dissesse olha para o chão, tinha que olhar, né? Não era um senso comum numa determinada época da nossa história? Pois é. Então tem algumas coisas do senso comum que vão contrapor o contexto social. E tem algumas outras coisas que contrapõem hoje, né, mas tem algumas concepções que prevalecem, né, no contexto social, que não são justas, mas que ainda estão até hoje, que todo mundo acha, né, usa daquilo como uma coisa que já se faz há muito tempo, mesmo sendo contestada. Então ainda tem algumas coisas na nossa sociedade que são corrosivas, tem os pensamentos da nossa sociedade que não fazem bem para o indivíduo e nem para o grupo que ele está, que são massacrantes e que estão no senso comum. Então tem coisas boas e tem coisas negativas que ainda estão ali no nosso cotidiano. Tem pensamentos preconceituosos enraizados no nosso cotidiano, no senso comum. Então o conhecimento científico, a gente já explicou bastante, ele vem sempre explicar fenômenos naturais. Então a sociologia vai com esses chinelos caminhando, né, por essa tentativa de explicar nós, seres humanos, como grupos sociais, como indivíduos sociais, e nos grupos que estamos inseridos, explicando o nosso papel. Temos um pequeno exercício dessa aula, e você vai ter o link tanto no ICEDUC Aluno, como você vai ter o link também aí no seu grupo de WhatsApp, tá?
tá? Então, bons estudos, qualquer coisa, volta o vídeo, vê de novo, entra em contato com a gente, tira dúvidas.